Robert Greene não surgiu do nada como um autor de best-sellers, capaz de influenciar milhões de pessoas a enxergar o mundo através das lentes do poder, da sedução e da guerra psicológica. Sua trajetória é marcada por experiências aparentemente comuns, mas que se entrelaçaram em uma teia de observação social aguçada e de uma capacidade rara de interpretar os bastidores do comportamento humano. Antes de se tornar o escritor conhecido mundialmente, Greene trabalhou em mais de 50 empregos diferentes, passando por funções em editoras, revistas, agências de publicidade, até mesmo em áreas operacionais e artísticas, o que lhe proporcionou uma vivência única. O contato direto com diferentes camadas sociais, desde ambientes intelectuais sofisticados até posições humildes e subestimadas. Cada uma dessas experiências serviu como um laboratório vivo, no qual ele estudava silenciosamente os padrões de poder, submissão, manipulação e estratégia que se repetiam em qualquer esfera, fosse no mundo corporativo, nas relações pessoais ou na política de bastidores. A diversidade de ambientes em que Robert Greene esteve inserido permitiu que ele não apenas observasse, mas também sentisse na pele a oscilação entre ser dominado e dominar. Esse contraste constante entre o comando e a obediência moldou sua compreensão realista da natureza humana. Ele percebeu que, independentemente da época ou do contexto, as relações humanas estão sempre permeadas por jogos invisíveis de poder. Essa constatação se tornou ainda mais evidente quando trabalhou em Hollywood, onde pôde presenciar diretamente a intensidade das disputas de ego, as alianças temporárias e as traições cuidadosamente arquitetadas nos bastidores da indústria do entretenimento. Foi ali que Greene entendeu que a sedução e a manipulação não são desvios ocasionais, mas engrenagens fundamentais do convívio humano, usadas tanto por artistas em busca de reconhecimento, quanto por executivos dispostos a sacrificar tudo pela ascensão. Quando finalmente encontrou seu caminho como escritor, Greene trouxe consigo não apenas o repertório de um estudioso, mas também o peso de quem viveu o que estava escrevendo. Seus livros não nasceram de uma teoria acadêmica distante, mas de uma fusão entre história, filosofia, psicologia e experiências práticas que comprovavam cada observação. Ele começou a escrever As 48 Leis do Poder, enquanto trabalhava como redator em projetos culturais, reunindo notas que fazia há anos sobre personagens históricos que exerciam domínio extraordinário. Cada biografia lida, cada relato de corte real, cada estratégia de general ou cortesão era anotada, dissecada e conectada com as cenas que ele mesmo testemunhava no presente. O resultado foi a construção de uma obra que não apenas transmitia conhecimento, mas revelava um padrão universal da natureza humana. O poder sempre se manifesta, seja em um trono dourado ou em uma sala de reuniões modesta. Outro ponto decisivo na formação de Greene foi sua habilidade em identificar que a história não deve ser lida apenas como um registro de acontecimentos, mas como um manual de comportamento humano. Ele percebeu que líderes, generais, cortesãos e sedutores enfrentaram dilemas semelhantes aos que ainda enfrentamos hoje, como conquistar autoridade, como evitar ser traído, como se proteger contra adversários invisíveis, como despertar desejo ou medo em outras pessoas. Ao resgatar essas histórias e convertê-las em leis e princípios, Greene construiu uma ponte entre o passado e o presente, mostrando que, mesmo em plena modernidade, os instintos básicos que movem a humanidade continuam os mesmos. Sua obra, portanto, não é apenas um tratado sobre poder, mas uma espécie de mapa psicológico que revela as engrenagens ocultas das relações humanas. Além disso, Greene sempre demonstrou uma visão desencantada, quase clínica, da condição humana. Em vez de romantizar o comportamento social, ele o expõe com uma frieza que incomoda, mas que também fascina. É por isso que muitos o consideram herdeiro de pensadores como Maquiavel, Balthazar Gracian e Sun Tzu. Assim como esses autores clássicos, Greene acredita que o poder não é um acidente ou uma exceção, mas uma força estrutural, inevitável e permanente que permeia todos os relacionamentos humanos. Ele não escreve para julgar, mas para revelar, oferecendo a seus leitores
um espelho cruel e realista do mundo em que vivem. É justamente essa ausência de moralismo que torna suas obras ao mesmo tempo perigosas e irresistíveis, pois obrigam o leitor a encarar verdades desconfortáveis, que a sociedade muitas vezes tenta esconder sob a máscara da ética e da cordialidade. Em síntese, a origem de Robert Greene como pensador do poder não se explica apenas pelo acúmulo de leituras históricas, mas principalmente por sua trajetória de vida marcada pela diversidade, pela observação aguçada e pelo contato direto com a essência das relações humanas em diferentes esferas. Ele transformou a multiplicidade de empregos e experiências em combustível criativo, convertendo frustrações em ferramentas de análise e derrotas em material para compreender os jogos sociais. Esse caminho pouco convencional lhe deu a legitimidade necessária para escrever obras que se tornariam verdadeiros manuais de comportamento estratégico. Greene não fala de cima para baixo, mas como alguém que esteve dentro do sistema, viu suas engrenagens e decidiu revelar ao mundo os segredos que poucos ousam confessar. Para compreender a essência das obras de Robert Greene, é necessário mergulhar naquilo que ele chama de impulso universal pelo poder. O ser humano, em sua essência mais profunda, busca constantemente ampliar sua influência, assegurar sua posição no grupo e controlar as variáveis ao seu redor. Essa busca não é necessariamente consciente. Muitas vezes, ela se manifesta em gestos sutis, disputas silenciosas, alianças estratégicas ou simples tentativas de se destacar em um ambiente social. Greene expõe o poder como um instinto, tão vital quanto a sobrevivência e a reprodução, mostrando que a necessidade de dominar, manipular ou seduzir não é fruto de uma moral corrompida, mas parte integrante da própria natureza humana. O que realmente move os homens, segundo ele, não são ideais nobres ou sentimentos altruístas, mas o desejo profundo de não serem esmagados pelas forças externas e de garantir, ainda que de forma ilusória, o controle de suas próprias circunstâncias. Essa visão é reforçada pela ideia de que o poder não é apenas algo que se conquista, mas algo que se projeta. O indivíduo, desde a infância, aprende a ler sinais de autoridade e submissão, internalizando códigos invisíveis de hierarquia. Um simples olhar, um tom de voz, uma postura corporal já carregam mensagens silenciosas sobre quem detém ou não o comando em uma interação. Greene aponta que os homens estão constantemente calibrando suas atitudes para se adaptarem a essas dinâmicas e que o verdadeiro poder nasce da habilidade de interpretar essas sutilezas e agir de forma a sempre sair por cima. É nesse ponto que sua análise se diferencia de outros pensadores. Ele não se limita à macro-história de grandes líderes, mas desce até os microgestos cotidianos, revelando que o poder está presente tanto na diplomacia internacional quanto em uma conversa entre colegas de trabalho. A psicologia do poder, portanto, não pode ser reduzida a uma mera vontade de riqueza ou prestígio, pois ambos são apenas meios simbólicos para expressar domínio. Greene demonstra que o verdadeiro motor por trás da busca pelo poder é o medo da irrelevância, a necessidade de ser reconhecido, temido ou desejado. Por isso, o poder assume tantas formas. Pode ser a obediência silenciosa que alguém impõe em uma sala sem pronunciar uma palavra, ou a sedução magnética que faz multidões se curvarem diante de uma figura carismática. O que move os homens não é a moralidade, mas a percepção de vantagem. Não é a compaixão, mas o instinto de autopreservação. Essa é a base de sua visão. Todo comportamento humano, mesmo os aparentemente altruístas, possui camadas ocultas de estratégia, interesse e disputa. O poder, em sua dimensão psicológica, também se nutre de emoções primitivas. A inveja, o ressentimento, o medo e o desejo são forças invisíveis que moldam decisões e comportamentos, ainda que a lógica aparente tente escondê-los. Greene observa que a maioria das pessoas tenta reprimir ou negar essas emoções, mas que aqueles que reconhecem e utilizam-nas estrategicamente adquirem uma vantagem natural sobre os demais. Um líder que entende a inveja pode usá-la como arma contra seus adversários. Um sedutor que conhece o poder do desejo
pode direcionar emoções alheias em seu benefício. O segredo está em não negar a natureza humana, mas aceitá-la e explorá-la. Essa postura, que pode parecer cínica à primeira vista, é justamente o que torna suas obras tão contundentes. Elas não pregam um idealismo inalcançável, mas um realismo brutal que revela as engrenagens da vida social. Outro aspecto central da psicologia do poder é a ilusão. O ser humano, para Greene, vive de percepções mais do que de fatos. A realidade objetiva importa menos do que a forma como ela é percebida, e quem controla a narrativa controla a percepção. Isso significa que o poder não reside apenas na força, mas principalmente na habilidade de moldar a visão dos outros. Assim, a manipulação de símbolos, a criação de imagens e a administração da própria reputação tornam-se armas decisivas. Um indivíduo que projeta confiança, mesmo em meio ao caos, é visto como líder. Aquele que demonstra hesitação, mesmo quando detém a verdade, perde espaço. O que move os homens não é apenas a realidade concreta, mas o jogo invisível de aparências que sustenta a estrutura social. Por fim, Greene aponta que a busca pelo poder é tão antiga quanto a própria civilização. Desde as primeiras tribos, em que os mais fortes impunham respeito pela violência, até os grandes impérios, em que diplomatas e cortesãos manipulavam com palavras e gestos sutis, a essência permanece a mesma. Os homens desejam controlar os outros para não serem controlados. A psicologia do poder não é uma invenção moderna, mas uma herança evolutiva. A diferença é que hoje os campos de batalha não estão apenas em tronos e palácios, mas em salas de reunião, redes sociais e até mesmo nos lares. O que realmente move os homens é o instinto de sobrevivência social, traduzido em disputas invisíveis por influência, status e reconhecimento. É esse desmascaramento cru que faz da obra de Robert Greene uma leitura perturbadora. Ele mostra que por trás das máscaras da civilização, ainda somos gladiadores em busca de vantagem no grande teatro da vida. Quando Robert Greene publicou As 48 Leis do Poder, em 1998, o impacto foi imediato. O livro rapidamente ultrapassou a barreira de um simples tratado de estratégias para se tornar uma espécie de bíblia moderna do comportamento humano em ambientes competitivos. Mais do que uma coletânea de princípios, a obra funcionava como um manual brutal e honesto sobre como sobreviver e prosperar em um mundo governado por jogos de influência. Greene estruturou cada uma das leis como se fossem máximas inegociáveis, extraídas não de teorias abstratas, mas de exemplos históricos de reis, generais, diplomatas, cortesãos e líderes que, em diferentes épocas, aplicaram ou ignoraram tais regras com consequências fatais. A obra, portanto, se consolidou como um guia não apenas para quem buscava conquistar poder, mas também para quem desejava se proteger contra os movimentos silenciosos daqueles que o detêm. Cada lei apresentada por Greene tem uma característica dual. Ao mesmo tempo em que ensina como agir, ela revela o que se deve evitar para não ser vítima de manipulações alheias. Por exemplo, a famosa Lei 1, Nunca ofusque o mestre, mostra como a simples tentativa de brilhar demais diante de um superior pode se transformar em sentença de destruição. Não se trata apenas de uma regra de etiqueta, mas de um lembrete cruel. Os poderosos, em qualquer época, tendem a eliminar quem ameaça sua posição, mesmo que de forma sutil. Essa e outras leis revelam que o poder não é um território de igualdade, mas um campo de forças frágeis, onde a mínima falha pode ser interpretada como traição ou desafio. Greene revela, assim, que viver em sociedade é, essencialmente, navegar em águas onde qualquer deslize pode custar caro. Outro exemplo emblemático é a Lei 15, esmague completamente o inimigo. Ao contrário da visão romântica da clemência, Greene argumenta que deixar uma ameaça parcialmente viva é preparar o terreno para futuras vinganças. Essa lei, ilustrada com exemplos de imperadores e generais, mostra a frieza necessária para consolidar uma posição de poder. Ao mesmo tempo, ela expõe a face cruel do jogo humano. A sobrevivência exige decisões duras e, muitas vezes, impiedosas. Aqui se encontra a essência do livro.
Não há espaço para ilusões sobre benevolência universal, mas uma exposição nua e crua do que acontece quando se lida com ambição, medo e ressentimento humanos. As 48 Leis do Poder também se destaca pela forma como Greene utiliza narrativas históricas e literárias para ilustrar cada princípio. De Luís XIV, o Rei Sol, que transformou a corte francesa em um teatro de dominação, até Talleyrand, o diplomata frio que sobreviveu a regimes opostos, manipulando sua imagem, o autor constrói uma tapeçaria de exemplos que funcionam tanto como lições quanto como advertências. O leitor é transportado para diferentes contextos, mas sempre com a sensação de que os mesmos jogos de poder se repetem em sua própria vida, ainda que em escala menor. É essa universalidade que garante a força do livro. Ele mostra que o ser humano, em qualquer época, está preso aos mesmos instintos de controle e submissão. Ao mesmo tempo, Greene deixa claro que as leis não são manuais de aplicação literal e cega. O poder exige adaptação, sutileza e leitura do contexto. Saber quando aplicar determinada lei é tão importante quanto conhecer seu conteúdo. O erro de muitos leitores superficiais é acreditar que basta seguir passo a passo para dominar os outros. Mas o autor ressalta que o poder é dinâmico, fluido, dependente de circunstâncias e emoções. Aplicar uma lei no momento errado pode ser tão desastroso quanto ignorá-la. Assim, a obra exige do leitor não apenas inteligência estratégica, mas também sensibilidade psicológica para ler os sinais invisíveis que permeiam cada interação social. O sucesso do livro também se deve à sua linguagem direta e quase clínica. Greene não adoça as verdades que apresenta, não tenta justificar moralmente suas leis, nem cria um manual de virtudes. Ele simplesmente descreve o que funciona e o que não funciona no campo do poder, deixando o julgamento ético a cargo do leitor. Essa ausência de moralismo é o que torna a obra polêmica, mas também irresistível. Muitos críticos o acusam de incentivar a manipulação e a frieza, mas é justamente essa honestidade brutal que atrai leitores. Greene não mostra como o mundo deveria ser, mas como ele realmente é. Em última análise, As 48 Leis do Poder é um manual de sobrevivência. Em um mundo em que todos jogam, consciente ou inconscientemente, o jogo da influência, ignorar as regras significa ser manipulado sem perceber. Greene oferece, portanto, um mapa para aqueles que desejam não apenas ascender, mas também proteger-se contra os ataques invisíveis do ambiente social. É por isso que o livro continua sendo lido por empresários, políticos, artistas, militares e até mesmo jovens em busca de um guia para navegar na complexidade das relações humanas. Ele não promete bondade, mas clareza. Não entrega fórmulas mágicas, mas expõe a verdade crua. O poder é um jogo inevitável, e quem não aprende as regras será inevitavelmente jogado para fora do tabuleiro. Entre todas as páginas de As 48 Leis do Poder, existem algumas que brilham com intensidade sombria, provocando tanto fascínio quanto repulsa. São as leis mais temidas, aquelas que parecem atravessar a barreira da ética tradicional e expõem, sem filtros, a brutalidade dos jogos humanos. Elas são proibidas porque contrariam valores sociais como lealdade, honestidade e compaixão, mas ao mesmo tempo são irresistíveis porque traduzem verdades cruas que todos percebem, ainda que secretamente, no convívio diário. Greene não as apresenta como recomendações morais, mas como constatações. São mecanismos de poder que funcionaram ao longo da história, usados por reis, cortesãos, estrategistas e sedutores, e que continuam operando hoje sob novas roupagens. A força dessas leis está justamente em sua contradição. Ninguém admite aplicá-las, mas todos sabem que quem ousa utilizá-las conquista vantagem. Um dos exemplos mais polêmicos é a Lei 15, esmague completamente o inimigo. Ela incomoda porque atinge a raiz do instinto humano de buscar clemência e acreditar em reconciliações duradouras. Greene demonstra, no entanto, que deixar um adversário parcialmente de pé é abrir espaço para o ressentimento e a vingança futura. Essa lei nos lembra que, nas disputas de poder, a piedade pode se transformar em fraqueza e a fraqueza em ruína.
O que a torna irresistível é o fato de que, em retrospecto histórico, inúmeros impérios caíram porque seus líderes não eliminaram completamente os focos de oposição. Assim, o leitor se vê diante de um dilema. Moralmente, a destruição total parece cruel. Estrategicamente, parece inevitável. Outra lei que provoca inquietação é a Lei 3. Oculte suas intenções. Em uma sociedade que preza pela transparência e pelo discurso de autenticidade, admitir que a dissimulação é uma arma poderosa soa quase como heresia. No entanto, Greene mostra que a previsibilidade é o maior presente que um adversário pode receber. Quem revela seus planos abre portas para sabotagens e resistências antecipadas. Esconder intenções, ao contrário, cria um campo nebuloso que confunde, desestabiliza e obriga os outros a agir no escuro. O fascínio dessa lei está em sua aplicabilidade cotidiana. Todos sabem que, em entrevistas, negociações ou até mesmo em relacionamentos, revelar tudo de imediato é entregar poder. A proibição moral contra a dissimulação existe, mas a irresistível eficácia da prática fala mais alto. Não menos perturbadora é a Lei 33. Descubra o ponto fraco de cada pessoa. Aqui, Greene mergulha em território psicológico delicado, revelando que cada ser humano carrega vulnerabilidades ocultas, desejos, medos, traumas ou vaidades, que, quando identificados, podem ser explorados para obter influência. Essa lei desperta temor porque nos faz confrontar a possibilidade de sermos estudados e manipulados como peças em um tabuleiro. Mas também desperta desejo, porque oferece a promessa de controle absoluto em qualquer interação. É o tipo de lei que ninguém gostaria de admitir aplicar, mas que todos instintivamente buscam compreender ao lidar com chefes, parceiros ou rivais. Talvez a mais controversa de todas seja a Lei 34. Seja real com a realeza. Porte-se como rei para ser tratado como tal. Essa lei não se trata de arrogância gratuita, mas da percepção de que a forma como um indivíduo se apresenta influencia diretamente a forma como será tratado. Greene demonstra que a autoconfiança projetada cria uma aura de respeito, mesmo que não haja poder real por trás. Essa ideia incomoda porque desmascara uma verdade incômoda. A sociedade valoriza a aparência de força tanto quanto a força em si. O que a torna irresistível é a promessa de que qualquer pessoa, ao projetar grandeza, pode manipular percepções e conquistar privilégios que, de outra forma, lhe seriam negados. Essas leis são temidas porque escancaram o lado obscuro da natureza humana, derrubando a ilusão de que o convívio social é guiado pela bondade e pela sinceridade. Greene, ao apresentá-las, não convida o leitor a ser um vilão, mas o alerta. Essas regras estão em funcionamento, queira você ou não. Ignorá-las significa ficar vulnerável. Compreendê-las significa ter a chance de se defender e, se desejar, utilizá-las em benefício próprio. São proibidas porque desafiam o código moral coletivo, mas irresistíveis porque oferecem a chave para navegar com vantagem em um mundo regido por forças invisíveis. Em última análise, essas leis revelam que a fronteira entre o certo e o eficaz é muito mais tênue do que gostaríamos de admitir. Se as 48 leis do poder revelou ao mundo os mecanismos de manipulação e sobrevivência em ambientes competitivos, a arte da sedução levou a análise de Robert Greene a um território ainda mais delicado e fascinante, o dos desejos e das emoções humanas. Publicado em 2001, o livro mergulha naquilo que ele chama de psicologia do encantamento, mostrando como a sedução vai muito além do campo sexual e romântico. Para Greene, seduzir é sobretudo a arte de influenciar os outros por meio do desejo, da imaginação e da emoção, construindo um poder invisível que pode ser mais eficaz do que a força bruta ou a autoridade formal. É nesse sentido que a sedução, em sua obra, aparece como um dos instrumentos mais poderosos de dominação social. Greene não trata a sedução como um jogo superficial de beleza ou charme, mas como uma força arquetípica que atravessa séculos e molda sociedades. Ele identifica padrões universais nos sedutores da história, desde Cleópatra e Giacomo Casanova
até líderes políticos e figuras artísticas que souberam despertar nos outros uma mistura de fascínio, desejo e dependência. A grande revelação do autor é que a sedução não se limita a conquistar parceiros amorosos. Ela está presente em discursos políticos, em campanhas publicitárias, em negociações empresariais e até mesmo em interações sociais cotidianas. Onde houver um ser humano buscando persuadir outro, a sedução é uma arma em potencial. Para estruturar sua análise, Green apresenta diferentes arquétipos de sedutores, cada um representando uma estratégia distinta de encantamento. Há o libertino, que conquista pela intensidade do prazer. O charmeur, que domina pela empatia e pelo cuidado. A estrela, que atrai pela aura de brilho e inacessibilidade. O soberano, que impõe presença e confiança. Esses arquétipos não são fórmulas fixas, mas modelos de comportamento que o leitor pode identificar em si mesmo e nos outros, entendendo como funcionam e como podem ser explorados. O impacto desse mapeamento é imediato. Ao reconhecer os padrões, torna-se possível tanto utilizá-los de forma consciente, quanto se defender de quem os emprega. A sedução, no entanto, não se resume a tipos de personalidade. Green enfatiza o papel da narrativa e do mistério. O sedutor cria histórias, desperta a imaginação e conduz o outro a um estado de dependência emocional em que o desejo se torna maior que a lógica. O segredo está em alimentar fantasias e evitar a monotonia, fazendo com que a vítima da sedução projete nela aquilo que mais deseja encontrar. Nesse sentido, a sedução é uma forma de ilusão cuidadosamente arquitetada em que o poder do encantador está em nunca mostrar tudo, mas sempre sugerir mais. Essa dinâmica cria um jogo de atração contínua, em que a curiosidade e o desejo mantêm a relação viva. Outro aspecto central do livro é a ideia de que a sedução opera melhor na sutileza. Ao contrário da força, que se impõe de maneira agressiva, a sedução é paciente, estratégica e envolvente. Ela se infiltra lentamente, ganhando espaço até que o alvo não consiga mais resistir. Green demonstra que a sedução eficaz nunca é explícita demais, porque o desejo precisa de espaço para crescer na imaginação. O fascínio está no não dito, no insinuado, no incompleto. É por isso que tantos líderes e artistas conseguiram manter seguidores apaixonados. Eles nunca entregavam tudo, mas sempre deixavam algo em aberto, algo que mantinha as pessoas presas em expectativa. A obra também aborda os perigos da sedução mal conduzida. Quando o sedutor se torna previsível, quando a ilusão é quebrada, ou quando o desejo se transforma em possessividade, o feitiço pode se voltar contra quem o lançou. Green mostra, com exemplos históricos, como muitos conquistadores do coração e da mente acabaram destruídos pela própria habilidade, vítimas de obsessões, vinganças ou colapsos emocionais. Esse alerta reforça a visão realista do autor. Seduzir é sim uma arma poderosa, mas também arriscada, pois mexe com a psique profunda das pessoas, ativando medos e desejos que podem escapar ao controle. No fim, a arte da sedução não é apenas um manual de conquista, mas uma exploração densa sobre como o desejo governa as relações humanas. Ele revela que por trás de alianças políticas, negócios milionários e até transformações culturais, sempre existiu um jogo de sedução entre líderes e seguidores, entre influenciadores e influenciados, entre criadores e admiradores. Green mostra que o verdadeiro poder não está apenas em comandar pela força, mas em ser capaz de fazer com que os outros desejem seguir, obedecer e se render. Essa é a essência da sedução: transformar o desejo alheio em instrumento de controle, fazendo com que o dominado acredite que está agindo por vontade própria, quando na verdade está preso na rede invisível de um sedutor magistral. Entre todas as ideias de Robert Greene, uma das mais perturbadoras e reveladoras é a noção de que vivemos permanentemente encenando papéis. Para ele, a vida social não é uma expressão autêntica do que somos, mas um teatro em que cada indivíduo veste máscaras adequadas ao público diante do qual se encontra. Esse teatro, no entanto, não é fruto apenas de escolha consciente. É um instinto de autopreservação,
uma necessidade de sobrevivência social. Desde cedo, aprendemos que mostrar completamente quem somos pode nos tornar vulneráveis, gerar rejeição ou abrir espaço para ataques. Por isso ocultamos certas partes, exageramos outras e moldamos nossa presença para causar a impressão desejada. Green chama esse mecanismo de armadura psicológica, que garante proteção ao mesmo tempo em que nos concede poder sobre os outros. Essas máscaras não são apenas disfarces superficiais, elas se tornam identidades temporárias que assumimos em diferentes contextos. No trabalho, podemos adotar a máscara da competência imbatível, mesmo que por dentro sintamos insegurança. Em relacionamentos afetivos, usamos a máscara do cuidado ou da sedução para conquistar confiança ou desejo. Em círculos sociais, criamos versões de nós mesmos que se encaixam nas expectativas do grupo. Green mostra que não existe vida social sem máscaras e que a tentativa de ser totalmente autêntico, em todos os contextos, é, na verdade, uma ilusão que expõe fraquezas. O jogo do poder exige a capacidade de alternar máscaras conforme a situação, sem jamais se apegar a uma única. A análise de Green dialoga com uma tradição antiga de pensadores que viam o comportamento humano como representação. Shakespeare já afirmava que o mundo é um palco e todos os homens e mulheres são meros atores. Green atualiza essa metáfora para a modernidade, mostrando como as redes sociais ampliaram o teatro da vida. Hoje, cada perfil é uma máscara cuidadosamente construída, um personagem projetado para impressionar, seduzir ou manipular audiências invisíveis. A diferença é que, no mundo digital, as máscaras se tornaram permanentes, e muitos confundem suas personas com sua verdadeira identidade. Essa confusão, segundo Green, torna as pessoas ainda mais vulneráveis a manipulações, pois quem não controla suas próprias máscaras acaba sendo controlado pelas máscaras alheias. O aspecto mais inquietante da teoria das máscaras é que elas revelam que não existe relação puramente transparente. Por trás de cada gesto de simpatia pode haver cálculo, por trás de cada sorriso pode haver estratégia, por trás de cada palavra pode haver um interesse oculto. Green não diz isso para desumanizar as interações, mas para expor que a realidade social é construída por camadas de representação. Quem ignora esse teatro se torna presa fácil. Quem o entende pode ler os papéis que os outros desempenham e responder de forma estratégica. Reconhecer a máscara de um chefe autoritário, por exemplo, permite descobrir onde sua fragilidade se esconde. Identificar a máscara de um sedutor ajuda a resistir ao seu encanto. Ao mesmo tempo, Green mostra que as máscaras não são necessariamente negativas. Elas podem ser instrumentos de autoproteção e ferramentas de ascensão. Usar a máscara certa pode abrir portas, conquistar aliados e evitar conflitos desnecessários. Um líder que veste a máscara da calma em meio ao caos transmite segurança e ganha autoridade, mesmo que por dentro esteja tomado pelo medo. Uma pessoa que adota a máscara da confiança em uma negociação pode sair vitoriosa, mesmo sem ter todos os argumentos técnicos. O poder da máscara está justamente em moldar a percepção. E como já afirmava Green em suas leis do poder, percepção é realidade. No entanto, há também o risco de se perder nas máscaras. Quando um indivíduo acredita demais no papel que encena, corre o perigo de se alienar da própria essência, tornando-se refém da personagem que criou. Green alerta que o verdadeiro mestre do poder é aquele que sabe usar máscaras de forma consciente e estratégica, mas que nunca se confunde com elas. O segredo está no equilíbrio, manipular a imagem que se projeta sem jamais esquecer que por trás de tudo existe um eu oculto que precisa permanecer livre. Essa consciência é o que separa os manipuladores habilidosos dos que acabam destruídos pelo próprio teatro que montaram. No fim, o conceito de máscaras sociais revela a profundidade da análise de Green. A vida em sociedade é um espetáculo contínuo, em que todos são atores e espectadores ao mesmo tempo. Ninguém escapa desse teatro, mas alguns conseguem escrever o roteiro e dirigir a cena, enquanto outros se limitam a seguir papéis impostos. Para Green,
Compreender esse jogo é uma das maiores armas que alguém pode ter. Afinal, quem domina o uso das máscaras não apenas protege sua vulnerabilidade, mas conquista a capacidade de conduzir os outros como marionetes em um palco invisível. Robert Greene ampliou ainda mais seu olhar sobre poder e comportamento humano ao publicar As 33 Estratégias da Guerra, obra em que transporta princípios militares para a vida cotidiana. Mas, diferentemente do que o título poderia sugerir, ele não escreve apenas sobre exércitos e campos de batalha tradicionais. Greene defende que a verdadeira guerra acontece em dimensões invisíveis, nas relações pessoais, nas disputas profissionais, nos embates emocionais e até dentro da mente de cada indivíduo. O campo de batalha não é apenas físico, mas psicológico, e quem não compreende essa dimensão está condenado a ser manipulado, derrotado ou dominado. Nesse sentido, a guerra é constante, silenciosa e inevitável, e a estratégia se torna a única forma de sobreviver. Para Greene, a primeira etapa da guerra psicológica é aceitar que todos, em algum nível, estão envolvidos em disputas. A ilusão da paz absoluta é apenas isso, uma ilusão. Mesmo nos ambientes mais estáveis, existe competição por prestígio, reconhecimento, recursos ou afeto. Aquele que acredita estar fora do jogo acaba se tornando a vítima preferida de quem joga com consciência. Por isso, a estratégia exige clareza brutal. Enxergar que cada gesto, cada aliança e cada palavra carregam potenciais implicações de conflito. Essa perspectiva pode parecer pessimista, mas na visão de Greene, é libertadora, porque permite que o indivíduo se prepare, em vez de ser surpreendido. No coração da guerra psicológica está o controle da mente do adversário. Greene mostra que não basta derrotar alguém pela força. É preciso quebrar sua confiança, manipular sua percepção e minar sua estabilidade emocional. Generais ao longo da história compreenderam esse princípio. Muitas batalhas foram vencidas antes mesmo de o primeiro golpe ser desferido, quando o inimigo já estava abalado pela dúvida, pelo medo ou pela desinformação. Na vida moderna, essa lógica se traduz em táticas como a criação de narrativas, o uso da desinformação, o controle do ritmo de uma negociação e a habilidade de provocar inseguranças sutis em rivais. Vence quem domina, não apenas o espaço físico, mas, sobretudo, o espaço mental. Greene também analisa o papel da disciplina interna como arma estratégica. A guerra psicológica não é apenas externa, ela acontece dentro do próprio indivíduo, que precisa lutar contra suas emoções descontroladas. O medo, a raiva e a vaidade são inimigos internos tão perigosos quanto qualquer adversário visível. Por isso, uma das estratégias centrais é aprender a dominar a si mesmo, mantendo a calma em meio ao caos e tomando decisões frias em situações de pressão. A disciplina mental para Greene é o que transforma pessoas comuns em estrategistas capazes de superar até inimigos mais fortes. Essa é uma lição que ecoa tanto nos tratados militares de Sun Tzu quanto nas reflexões modernas sobre inteligência emocional. Quem governa a própria mente, governa o jogo. Um ponto marcante da análise de Greene é a ideia de que toda guerra é também um espetáculo. O inimigo não deve apenas ser derrotado, mas humilhado, desmoralizado e exibido como exemplo para os demais. Isso cria um efeito psicológico que inibe futuras resistências. Da mesma forma, no mundo corporativo ou social, vitórias simbólicas muitas vezes são mais eficazes do que vitórias práticas. Ao expor fraquezas de um adversário, ao mostrar domínio público ou ao conquistar aliados com gestos teatrais, um indivíduo estabelece uma aura de invencibilidade que se torna arma por si só. Assim, a guerra psicológica é também uma guerra de imagens, em que reputação e percepção são mais valiosas do que o poder bruto. Por fim, Greene reforça que a estratégia não deve ser confundida com agressividade desmedida. Um verdadeiro estrategista não luta todas as batalhas, mas escolhe aquelas que importam, recua quando necessário e engana quando conveniente. A essência da guerra psicológica está na paciência, no cálculo e na habilidade de usar a mente como espada invisível. O objetivo não é apenas vencer, mas vencer sem gastar forças desnecessárias,
transformando a inteligência em escudo e arma ao mesmo tempo. Em um mundo onde as disputas raramente são declaradas, mas sempre estão em andamento, compreender a guerra psicológica é ter a capacidade de sobreviver e prosperar em meio a uma selva de relações humanas. Se em As 48 Leis do Poder, Greene revela a dinâmica social do domínio e em A Arte da Sedução, expõe o jogo do desejo em As Leis da Natureza Humana, ele vai ainda mais fundo, desce as fundações psicológicas que governam cada gesto humano. Publicado em 2018, esse livro se apresenta como a síntese madura de sua obra, pois não trata apenas de estratégias externas, mas daquilo que nos constitui internamente, nossos instintos, traumas, vícios emocionais e padrões inconscientes. Greene sustenta que, para compreender os outros e até a si mesmo, é indispensável conhecer as forças invisíveis que movem a mente. É como se ele dissesse: antes de tentar manipular ou resistir à manipulação, aprenda a enxergar os alicerces ocultos da psique. No coração da obra está a ideia de que quando ninguém está olhando, o ser humano revela seu verdadeiro eu. A polidez, a máscara social, o verniz da moralidade, tudo isso pode ser encenado em público, mas, na solidão, emergem a inveja, o ressentimento, a insegurança, os desejos reprimidos e os medos que nos definem. Greene mostra que esses elementos não desaparecem quando estamos diante dos outros. Pelo contrário, eles continuam ativos, apenas disfarçados. Essa duplicidade explica por que tantas pessoas se surpreendem ao descobrir facetas ocultas em amigos, colegas ou líderes. O autor afirma que a essência do comportamento humano não é racionalidade pura, mas uma mistura caótica de emoções profundas que moldam decisões aparentemente lógicas. Para organizar essa investigação, Greene divide sua análise em diferentes leis que regem a natureza humana. Entre elas, destaca-se a lei da irracionalidade, que afirma que, por mais que gostemos de nos considerar seres racionais, somos governados por impulsos emocionais que frequentemente sabotam nossas escolhas. Outra é a lei da inveja, que revela como esse sentimento silencioso corrói relacionamentos e está presente mesmo nas relações mais íntimas. Há também a lei da grandeza aparente, que mostra como somos facilmente seduzidos por imagens de confiança e autoridade, mesmo quando não tem substância. Cada lei funciona como um espelho desconfortável, obrigando o leitor a reconhecer em si mesmo fraquezas que preferiria negar. O ponto mais inquietante do livro é a afirmação de que ninguém está imune a esses mecanismos. Não importa o nível de inteligência ou experiência, todos carregam inseguranças, ilusões e desejos secretos que os tornam previsíveis e manipuláveis. Greene insiste que ignorar isso é se tornar presa fácil, enquanto reconhecer e estudar essas forças é adquirir uma vantagem estratégica. Ele chega a sugerir que compreender a natureza humana é a verdadeira forma de sabedoria, mais poderosa do que qualquer técnica de sedução ou lei de poder. Pois quem conhece as engrenagens ocultas da mente sabe tanto como se proteger das manipulações alheias, quanto como influenciar os outros com precisão cirúrgica. Outro ponto poderoso da obra é o uso da história e da biografia para ilustrar essas leis. Greene cita figuras como Cícero, Martin Luther King Jr., Elizabeth I e até personagens anônimos, mostrando como suas virtudes e falhas estavam enraizadas em leis universais do comportamento humano. O objetivo não é demonizar, mas revelar que até os maiores líderes e gênios estavam sujeitos às mesmas forças inconscientes que governam a todos. Essa perspectiva humaniza o poder, a liderança e até o fracasso, pois mostra que, em última instância, todos somos movidos por engrenagens internas semelhantes, ainda que disfarçadas por contextos distintos. O mais importante, porém, é que Greene não trata esse conhecimento apenas como uma arma para manipular. Ele propõe também um caminho de autodomínio. Reconhecer as leis da natureza humana não significa apenas identificar fraquezas alheias, mas, sobretudo, enfrentar as próprias limitações. A verdadeira maestria, sugere ele, está em enxergar seus padrões inconscientes, domar seus impulsos
e transformar suas fraquezas em fontes de força. Essa é a diferença entre o manipulador raso e o estrategista profundo. Enquanto o primeiro se perde em jogos externos, o segundo aprende a governar a si mesmo e, a partir daí, governa os outros. No fim, as leis da natureza humana é mais do que um manual de comportamento. É uma cartografia do inconsciente coletivo. Ele revela o que realmente somos quando ninguém está olhando, e por isso incomoda tanto. Obriga o leitor a despir-se de ilusões e a reconhecer que, sob as máscaras sociais, há forças incontroláveis que moldam a vida. Green oferece, então, um convite perturbador e libertador. Em vez de negar sua natureza, aceite-a, compreenda-a e use esse conhecimento para viver com mais clareza, pois no teatro invisível da mente, apenas quem conhece as regras ocultas tem chance de realmente se libertar. Poucos temas geram tanto debate em torno da obra de Robert Greene quanto a diferença entre manipulação e inteligência social. Para muitos, seus livros são vistos como manuais de manipulação, guias frios para dominar os outros sem qualquer preocupação com moralidade. No entanto, Greene ressalta que o conhecimento sobre o comportamento humano pode ser usado de duas formas distintas: como arma para explorar e controlar, ou como ferramenta para compreender, negociar e conviver de maneira mais eficiente. O ponto central está justamente nessa fronteira nebulosa entre manipular e agir com inteligência social, entre usar o conhecimento como instrumento de dominação ou como recurso de adaptação e autodefesa. A manipulação, segundo Greene, é a aplicação intencional de técnicas de influência para obter vantagem pessoal, frequentemente às custas dos outros. Ela se baseia em iludir, distorcer e enganar para levar alguém a tomar decisões que não tomaria se tivesse plena consciência da situação. É a essência de leis como oculte suas intenções ou descubra o ponto fraco de cada pessoa. Já a inteligência social é um conceito mais amplo e menos agressivo que envolve a capacidade de ler emoções, reconhecer padrões, adaptar comportamentos e criar conexões estratégicas sem necessariamente prejudicar os demais. Ambas as práticas se apoiam no mesmo fundamento, a leitura da natureza humana, mas divergem na finalidade. Um pode ser destrutivo, o outro construtivo. Greene argumenta que, em qualquer sociedade, ignorar os mecanismos da manipulação não nos torna éticos, apenas vulneráveis. Isso porque sempre haverá indivíduos dispostos a usar tais artifícios em benefício próprio. Assim, compreender a manipulação não é necessariamente praticá-la. É, acima de tudo, construir uma defesa contra ela. Nesse sentido, a linha entre manipular e exercer inteligência social está no grau de consciência e na intenção por trás da ação. Um líder que conhece os medos e desejos de sua equipe pode manipular para explorar, ou pode usar esse conhecimento para motivar e conduzir de forma eficaz. O mesmo gesto pode ser visto como manipulação ou como liderança inteligente, dependendo da finalidade e do impacto. O dilema ético se torna ainda mais intenso, porque a sociedade moderna valoriza o discurso da autenticidade, mas, na prática, continua premiando quem domina o jogo invisível das percepções. Greene mostra que até os que condenam publicamente a manipulação se valem dela em algum nível. Um político que ajusta seu discurso às emoções da massa, um influenciador que constrói uma imagem idealizada, um executivo que disfarça intenções em uma negociação. A manipulação está em toda parte, ainda que mascarada de sutileza. A inteligência social, por sua vez, é a versão sofisticada desse processo, em que a leitura das pessoas não serve apenas para explorar, mas para harmonizar, persuadir sem violência e adaptar-se às circunstâncias. Esse debate é crucial porque coloca em questão a própria essência do poder. Se o poder é inevitável, como Greene sugere, então todos jogamos em maior ou menor grau com técnicas de influência. O que resta decidir é se usaremos esse jogo de maneira predatória ou construtiva. A manipulação pura cria desconfiança, ressentimento e destruição de longo prazo, enquanto a inteligência social pode construir pontes, gerar cooperação e abrir caminhos de crescimento mútuo. No entanto, mesmo essa visão mais positiva
não é isenta de crítica, pois no fim das contas qualquer uso da influência envolve direcionar escolhas alheias, reduzindo a liberdade absoluta dos outros. Greene não oferece respostas morais prontas, mas deixa claro que conhecer os mecanismos da manipulação é indispensável. Ele mostra que a ética nesse campo não está em negar a existência do jogo, mas em escolher como jogar. A fronteira entre manipulação e inteligência social é tênue e constantemente atravessada, mas é também o espaço onde o poder se manifesta com maior intensidade. O indivíduo que domina essa diferença se torna mais perigoso, mas também mais preparado. Em última instância, o limite ético do controle está em reconhecer que, embora a manipulação seja inevitável em algum nível, cabe ao estrategista decidir se usará o conhecimento como arma de destruição ou como ferramenta de convivência. Robert Greene construiu suas obras a partir de uma convicção. A história não é apenas uma sucessão de fatos, mas um laboratório vivo de estratégias, onde líderes, cortesãos, generais e sedutores deixaram lições eternas sobre como o poder é conquistado, mantido ou perdido. Por isso, seus livros são recheados de personagens históricos que funcionam como estudos de caso, verdadeiras ilustrações dramáticas das leis que ele descreve. Esses exemplos não apenas tornam suas obras mais envolventes, mas também reforçam a universalidade das regras do jogo humano. O poder, afinal, não é um fenômeno exclusivo de reis ou ditadores, mas uma constante que se repete em qualquer relação, seja em um trono dourado ou em uma sala de reuniões. Um dos nomes mais recorrentes em Greene é Maquiavel, autor de O Príncipe. Para ele, Maquiavel não foi o diabo descrito por muitos críticos, mas um realista político que revelou as engrenagens do poder em seu estado mais cru. A visão de que governar exige tanto virtude, força, astúcia, quanto fortuna, sorte, circunstâncias, ecoa nas leis de Greene, especialmente nas que tratam de ocultar intenções, esmagar inimigos e cultivar a imagem. Maquiavel se tornou uma referência inevitável, porque expôs que a política não se sustenta em ideais, mas em estratégias, um ponto que Greene reforça ao atualizar esse pensamento para a era contemporânea. Outro personagem central é Sun Tzu, estrategista chinês do século VI a.C., autor de A Arte da Guerra. Greene enxerga em Sun Tzu a essência da guerra psicológica: vencer sem lutar, manipular percepções, explorar fraquezas antes que o confronto aconteça. Muitas de suas estratégias ecoam diretamente nas 33 estratégias da guerra, especialmente no que diz respeito ao uso da desinformação, ao controle do tempo e ao princípio de atacar o inimigo onde ele é mais fraco. Sun Tzu mostra que a vitória não está na força bruta, mas na inteligência, no cálculo e no domínio do invisível. Uma lição que Greene adapta para negociações modernas, política e até relações pessoais. Outro exemplo frequentemente citado é Talleyrand, o diplomata francês que atravessou regimes opostos, do absolutismo de Luís XVI até o Império de Napoleão e a restauração da monarquia, sempre mantendo sua influência intacta. Greene o apresenta como um mestre da ambiguidade e da paciência estratégica. Talleyrand sabia quando falar e, sobretudo, quando silenciar. Dominava a arte de nunca se comprometer totalmente, mantendo-se útil a qualquer regime que surgisse. É a personificação da lei de conservar independência e de ocultar intenções, pois sobreviveu a décadas de turbulência política justamente porque nunca revelou totalmente seu jogo. A lista de exemplos de Greene também inclui Cleópatra, ícone máximo da sedução como arma de poder. Mais do que sua beleza, foi sua inteligência estratégica que a transformou em figura central na política do Egito e de Roma. Cleópatra soube manipular símbolos, encantar líderes poderosos e projetar uma aura quase mítica que a tornava irresistível. Ela encarna os arquétipos descritos em A Arte da Sedução, especialmente a figura da rainha soberana que, com sua presença magnética, subjuga adversários sem jamais perder o controle. Não menos importante é a figura de Luís XIV, o Rei Sol, que Greene coloca como exemplo de teatralidade e construção de imagem.
Louis transformou a corte francesa em uma encenação permanente, onde cada gesto, cada ritual e cada detalhe reforçavam sua aura de divindade terrena. Ele aplicou, em essência, a lei de faça os outros dependerem de você, pois centralizou o poder em torno de sua figura, mantendo nobres ocupados em disputas de vaidade, enquanto ele consolidava sua autoridade absoluta. Sua habilidade em transformar a política em espetáculo demonstra o princípio de que percepção é realidade, um dos pilares do pensamento de Greene. Esses personagens, entre muitos outros que aparecem nas obras de Greene, funcionam como metáforas vivas do jogo do poder. São figuras que, embora pertencentes a contextos históricos distintos, revelam padrões universais: a necessidade de projetar imagem, a importância da paciência estratégica, a eficácia da manipulação emocional e o valor da dissimulação. Ao analisá-los, Greene mostra que a essência humana pouco mudou ao longo dos séculos. O que variam são os cenários: tronos, palácios, parlamentos, redes sociais, mas as engrenagens do poder permanecem as mesmas. Em última análise, os exemplos históricos utilizados por Greene cumprem um duplo papel. Fascinam o leitor com narrativas vívidas de intriga e, ao mesmo tempo, o alertam de que tais estratégias continuam presentes em seu cotidiano. A mensagem é clara: se reis, generais e cortesãos dependiam dessas leis para sobreviver, nenhum de nós está imune a elas. Conhecer essas histórias é, portanto, mais do que cultura. É uma forma de autodefesa no teatro interminável das relações humanas. Se em A Arte da Sedução, Robert Greene analisou arquétipos e estratégias históricas de sedutores que atravessaram séculos, hoje, o palco onde esses jogos de desejo e influência acontecem mudou radicalmente. O mundo digital se tornou o novo campo de batalha psicológico, onde as armas não são mais apenas olhares, gestos e narrativas presenciais, mas perfis cuidadosamente construídos, imagens manipuladas e algoritmos invisíveis que amplificam ou destroem reputações em questão de horas. A sedução, nesse cenário, deixou de ser apenas um jogo entre indivíduos e se transformou em um espetáculo de massa, em que cada curtida, cada comentário e cada compartilhamento funcionam como símbolos de poder. A diferença é que no ambiente digital, a sedução não descansa. Ela acontece 24 horas por dia, em múltiplas plataformas para uma audiência infinita. Greene nunca escreveu diretamente sobre redes sociais como o Instagram, o TikTok ou o YouTube, mas seus princípios se encaixam perfeitamente nesse novo universo. O arquétipo da estrela, por exemplo, que atrai multidões com brilho e inacessibilidade, hoje encontra eco nos influenciadores que cultivam uma aura de perfeição e mistério, exibindo apenas fragmentos da vida que criam desejo e curiosidade. Já o arquétipo do charmer, baseado em empatia e atenção pessoal, é replicado em criadores de conteúdo que interagem diretamente com seguidores, dando a ilusão de proximidade e intimidade. O que mudou não foi a essência da sedução, mas as ferramentas. Agora, em vez de salões de corte ou cafés parisienses, o palco é global e instantâneo. Outro aspecto central da sedução digital é a manipulação da imagem. No passado, um sedutor precisava controlar rumores e aparições públicas. Hoje basta controlar o enquadramento da câmera, o filtro da foto ou a edição de um vídeo. A construção de uma persona online se tornou tão ou mais importante do que a realidade por trás dela. Pessoas comuns podem se transformar em ícones de desejo apenas pela capacidade de encenar um estilo de vida convincente. E como Greene enfatiza, percepção é realidade. Não importa tanto o que é verdadeiro, mas o que parece ser. Esse mecanismo explica por que tantos caem sob o feitiço de influenciadores digitais, muitas vezes sem perceber que estão sendo conduzidos em um jogo cuidadosamente planejado. A sedução na era digital também opera pela lógica da escassez e da proibição, um dos gatilhos que Greene sempre destacou. Ao limitar acessos, criar conteúdos exclusivos ou dar a sensação de entrar em um círculo restrito, os sedutores digitais despertam desejo intenso em seus seguidores. A psicologia por trás disso é simples. Quanto mais inacessível algo parece,
mais valioso se torna. Assim, celebridades e influenciadores aplicam inconscientemente, ou de forma calculada, a lei de que o proibido fascina. Os seguidores próximos, os grupos fechados, os conteúdos pagos são em essência versões modernas de antigos jogos de corte, em que apenas os escolhidos podiam participar. Mas o campo digital não é apenas um espaço de sedução individual, é também um território de guerra psicológica em escala global. Algoritmos decidem quem será visto, quem será ignorado, quem será elevado ao status de estrela e quem cairá no esquecimento. Isso significa que a sedução digital não depende apenas do talento do indivíduo, mas também de sua habilidade de compreender e manipular as regras invisíveis da tecnologia. Nesse sentido, a verdadeira sedução online envolve não apenas encantar pessoas, mas também seduzir as máquinas que mediam a visibilidade. Aquele que entende como agradar ao algoritmo conquista poder quase ilimitado sobre a percepção pública. No entanto, essa nova forma de sedução traz riscos ainda mais intensos. Se no passado um sedutor poderia ser destruído por rumores locais, hoje uma falha pode viralizar para milhões em minutos, destruindo carreiras, relacionamentos e reputações. A volatilidade da sedução digital é ao mesmo tempo sua força e sua fragilidade. O mesmo público que idolatra hoje pode abandonar amanhã. A mesma imagem que encanta pode, em segundos, se tornar motivo de desprezo. Green certamente diria que, nesse campo, a capacidade de se reinventar e de controlar narrativas é ainda mais vital do que nunca. Em resumo, a sedução na era digital é o prolongamento das ideias de Green para um universo globalizado, hiperconectado e dominado pela psicologia das massas. O que antes era restrito a encontros presenciais, agora se transformou em espetáculo permanente diante de bilhões de olhos. E assim como no passado, continuam vencendo aqueles que entendem que o desejo não nasce apenas do que se mostra, mas, sobretudo, do que se oculta. A internet não mudou a essência da sedução, apenas a ampliou para dimensões incontroláveis. Quem compreende esse jogo tem em mãos uma arma poderosa, mas também uma responsabilidade imensa, pois no campo digital, a linha entre encantar e destruir é mais tênue do que nunca. Entre todos os gatilhos psicológicos analisados por Robert Greene, nenhum é tão universal e poderoso quanto o da proibição. Ele parte de uma constatação simples, mas perturbadora. O ser humano é irresistivelmente atraído por aquilo que lhe é negado. Desde a infância, aprendemos que o objeto proibido é o mais desejado, que a fruta distante parece mais doce, que o segredo guardado desperta mais curiosidade do que qualquer revelação explícita. Esse mecanismo é tão enraizado na psique que atravessa culturas, épocas e contextos. Greene demonstra que a proibição não apenas desperta desejo, mas o multiplica, transformando algo comum em símbolo de obsessão. O fascínio da proibição pode ser explicado pela lógica da escassez. Aquilo que não está disponível ganha valor justamente por ser inacessível. Um livro censurado atrai mais leitores do que um livremente distribuído. Uma relação proibida acende mais paixão do que uma socialmente aceita. Um privilégio negado gera mais ambição do que qualquer conquista legítima. Greene observa que líderes, estrategistas e sedutores ao longo da história sempre exploraram esse mecanismo. Quanto mais difícil o acesso, maior o prestígio. Reis mantinham rituais exclusivos para reforçar a aura de poder. Cortesãos criavam barreiras artificiais para parecerem mais desejados. Sedutores se escondiam atrás do véu da inacessibilidade para incitar perseguição. Na vida cotidiana, a mesma lógica se repete em formas sutis. No ambiente corporativo, informações restritas geram mais ansiedade e especulação do que relatórios disponíveis a todos. Nas redes sociais, perfis privados ou conteúdos pagos despertam mais curiosidade do que aquilo que circula livremente. Greene mostra que o segredo e a escassez são combustíveis do desejo, e quem domina essa mecânica pode manipular emoções de maneira quase automática. O proibido não precisa ser realmente valioso, basta que pareça inacessível para se tornar objeto de obsessão. Um exemplo clássico desse princípio está na política.
Quando regimes tentam censurar uma ideia, frequentemente acabam fortalecendo-a. O que deveria ser silenciado se transforma em bandeira de resistência, ganhando força justamente por ser proibido. Green associa isso a uma verdade inevitável. A mente humana é programada para resistir à repressão, para buscar o que lhe é negado, para se rebelar contra limitações. Essa tendência explica desde revoltas históricas até pequenas rebeldias pessoais no cotidiano. O fascínio pela proibição é, portanto, um motor da história, responsável por mudanças sociais, revoluções e transformações culturais. Na esfera íntima, esse mecanismo se manifesta com ainda mais intensidade. Relações clandestinas, paixões impossíveis e amores proibidos frequentemente se tornam mais intensos do que aqueles aceitos socialmente. Green explica que isso acontece porque a proibição adiciona risco, perigo e excitação, ingredientes que intensificam o desejo. O que é permitido tende a se tornar comum, mas o que é proibido se reveste de uma aura de aventura, de conquista heróica contra o sistema. É por isso que, em tantas histórias, os romances proibidos são mais lembrados do que os relacionamentos estáveis. Eles carregam a marca da transgressão, do risco, da intensidade que ultrapassa os limites da rotina. Outro aspecto fundamental desse fascínio é a ligação entre proibição e imaginação. Quando algo nos é negado, somos forçados a preenchê-lo com fantasia. O proibido não pode ser completamente conhecido, e essa incompletude abre espaço para que a mente o idealize, o transforme em algo maior do que realmente é. Green mostra que essa dinâmica é explorada por sedutores e manipuladores. Ao ocultar detalhes, ao restringir acessos, ao insinuar em vez de revelar, eles fazem com que o desejo cresça sem precisar oferecer nada concreto. O proibido, nesse caso, é uma tela em branco onde a vítima projeta suas próprias fantasias. Em última análise, o fascínio da proibição revela a fragilidade e a potência da mente humana. Somos programados para querer o inalcançável, para correr atrás daquilo que se afasta, para valorizar o que nos é negado. Green não apresenta isso como uma falha moral, mas como uma constante da natureza humana. E, como em todas as suas obras, o conhecimento dessa lei serve a dois propósitos: proteger-se contra quem a explora e, se desejado, utilizá-la estrategicamente. Seja em relacionamentos, política, negócios ou cultura, o proibido continuará sendo irresistível. Pois, no fundo, queremos não apenas o que podemos ter, mas sobretudo aquilo que nos dizem que jamais poderemos alcançar. Entre todas as reflexões de Robert Greene, talvez nenhuma seja tão essencial quanto a noção de que o verdadeiro poder não está em controlar os outros, mas em dominar a si mesmo. Essa ideia, que ele desenvolve de forma recorrente em suas obras, funciona como uma síntese e também como um ponto de ruptura. Depois de apresentar ao leitor dezenas de leis sobre manipulação, guerra psicológica, sedução e estratégias externas, Greene aponta que tudo isso se torna inútil se o indivíduo for escravo de suas próprias emoções. O autodomínio, portanto, não é apenas uma virtude moral, mas a base de toda prática de poder. É a lei suprema, aquela que silenciosamente governa todas as outras. O ser humano, segundo Greene, é constantemente sabotado por impulsos internos: o medo que paralisa, a raiva que cega, a inveja que consome, a vaidade que ilude. Esses inimigos invisíveis são mais perigosos do que qualquer adversário externo, pois agem de dentro, corroendo a clareza e comprometendo decisões. Generais que perderam batalhas decisivas, líderes que arruinaram impérios e até sedutores que viram seu encanto se transformar em tragédia, todos foram, em algum momento, derrotados não por forças externas, mas por falhas internas. É nesse ponto que Greene se aproxima de tradições filosóficas como o estoicismo. Quem governa a si mesmo não pode ser dominado, mas quem se deixa governar pelas emoções já entrou em guerra em desvantagem. O autodomínio, no entanto, não significa repressão rígida ou supressão total dos sentimentos. Para Greene, trata-se de uma prática estratégica: reconhecer os próprios padrões emocionais, antecipar reações instintivas e transformar fraquezas em armas de controle. Por exemplo, a consciência da própria raiva
permite que alguém a use como energia controlada em vez de explosão destrutiva. O reconhecimento da inveja permite canalizá-la para a ambição produtiva em vez de ressentimento paralisante. Nesse sentido, autodominar-se é tornar-se um estrategista interno, capaz de dirigir a própria psique como um general comanda um exército. Essa lei suprema também dialoga com a noção de imagem e reputação, tão central nas obras de Greene. Afinal, o indivíduo que não domina a si mesmo perde o controle sobre a forma como é percebido. Aquele que demonstra desespero em uma negociação já cedeu poder. O líder que revela pânico diante da crise já perdeu autoridade. O sedutor que se mostra obcecado perde o encanto. O autodomínio, ao contrário, cria uma aura de invencibilidade. O simples fato de alguém permanecer calmo em meio ao caos transmite aos outros a percepção de força absoluta. E, como Greene sempre enfatiza, no jogo do poder, percepção é realidade. Outro ponto essencial é que o autodomínio é a única forma de garantir liberdade verdadeira. Quem depende da aprovação constante dos outros, quem se deixa manipular por elogios ou críticas, quem reage instintivamente a provocações, vive acorrentado por correntes invisíveis. Greene mostra que muitas vezes acreditamos estar no controle, mas, na prática, somos marionetes das nossas emoções. O autodomínio rompe essas correntes, permitindo que o indivíduo haja de acordo com cálculos racionais e objetivos estratégicos, e não como refém de estímulos externos. Essa é a forma mais pura de poder, a liberdade de não ser controlado por nada além da própria vontade. No entanto, conquistar esse nível de controle interno é uma tarefa árdua, talvez a mais difícil de todas. Exige disciplina, autoconhecimento e prática constante. Greene não oferece fórmulas mágicas, mas sugere a observação atenta de si mesmo, a análise de padrões recorrentes e a adoção de práticas que fortaleçam a mente contra impulsos destrutivos. É um processo de treinamento psicológico que ecoa os ensinamentos de filósofos, guerreiros e líderes espirituais ao longo da história. Todos eles, de diferentes formas, apontaram que a vitória sobre os outros começa com a vitória sobre si mesmo. Em síntese, a lei suprema do autodomínio coloca o poder em uma nova perspectiva. Mais do que esmagar inimigos, manipular emoções ou construir imagens, o verdadeiro mestre do poder é aquele que não pode ser abalado, que mantém a clareza em meio ao caos e que age de forma estratégica, mesmo diante da adversidade. Greene nos lembra que, no teatro da vida, não há espetáculo maior do que assistir alguém inabalável diante das tempestades. Pois, no fim, o poder que não pode ser retirado por ninguém é o controle que temos sobre nós mesmos, e é nesse domínio silencioso que repousa a essência da verdadeira força. Desde o lançamento de As 48 Leis do Poder, Robert Greene tem sido alvo de intensos debates. Para alguns, ele é um escritor visionário, capaz de revelar as engrenagens invisíveis das relações humanas e fornecer ferramentas de autodefesa em um mundo hostil. Para outros, é um autor perigoso, quase um profeta do cinismo, acusado de incentivar manipulação, traição e frieza emocional como formas legítimas de ascensão. Essa ambiguidade tornou-se inseparável de sua figura pública. Greene é, ao mesmo tempo, admirado como um sábio e atacado como um guia dos manipuladores. Essa dualidade não é acidental, mas consequência direta do estilo brutalmente realista com que apresenta suas ideias. Os críticos mais ferrenhos apontam que suas obras reduzem a vida social a um jogo de poder, no qual sentimentos como lealdade, amizade e amor não passam de instrumentos temporários de influência. Para esses opositores, livros como A Arte da Sedução transformam relações humanas em estratégias frias de conquista, incentivando leitores a enxergar pessoas não como parceiros, mas como alvos. O mesmo vale para As 48 Leis do Poder, que muitos classificam como um manual para manipuladores, ditadores e oportunistas. Não faltam resenhas que descrevem suas obras como perigosas, afirmando que elas oferecem justificativa intelectual para comportamentos antiéticos. Greene, no entanto,
sempre rebateu essas críticas com uma argumentação clara. Ele não inventou as regras do poder, apenas as descreveu. O autor insiste que suas obras não são convites à malícia, mas manuais de sobrevivência. Em suas próprias palavras, ignorar o jogo do poder não o elimina, apenas torna as pessoas mais vulneráveis a quem o joga de forma consciente. Nesse sentido, ele se compara a um médico que diagnostica uma doença. Mostrar os sintomas pode ser desconfortável, mas é o primeiro passo para enfrentá-la. A diferença está no uso que cada leitor faz desse conhecimento. Ainda assim, a polêmica persiste porque, em última análise, Greene escolhe não suavizar suas verdades. Ele não escreve para confortar, mas para expor. Essa franqueza é interpretada por muitos como apologia ao cinismo, principalmente porque seus exemplos históricos frequentemente exaltam figuras conhecidas por sua crueldade ou manipulação habilidosa. Líderes que esmagaram inimigos, cortesãos que traíram mestres, sedutores que destruíram reputações. Todos são apresentados não como vilões a serem condenados, mas como estrategistas a serem estudados. Essa abordagem choca porque desafia valores morais enraizados, mas também explica por que seus livros continuam sendo lidos e discutidos décadas após sua publicação. Outra controvérsia recorrente é o impacto de suas ideias em públicos jovens e impressionáveis. Muitos educadores e psicólogos criticam a popularidade de As 48 Leis do Poder entre estudantes e profissionais iniciantes, temendo que o livro sirva de justificativa para comportamentos tóxicos em ambientes de trabalho e relacionamentos. Para eles, a leitura sem senso crítico pode transformar a busca por autodefesa em adoção de manipulação sistemática. Greene, por sua vez, defende que o conhecimento em si não é moral ou imoral. Apenas o uso que se faz dele define seu caráter. Assim, responsabiliza o leitor pelas escolhas que adotarão após compreender os mecanismos que ele descreve. Paradoxalmente, as críticas parecem apenas aumentar sua influência. O rótulo de autor perigoso transformou Greene em uma figura ainda mais atraente para aqueles que desejam explorar o lado obscuro da natureza humana. Em muitos círculos, ler suas obras tornou-se um gesto de rebeldia intelectual, uma forma de desafiar o conformismo moral e encarar verdades que a maioria prefere ignorar. A proibição implícita que seus livros carregam, a ideia de que tratam de algo que não deveria ser dito, funciona como o próprio gatilho psicológico da proibição que ele tanto descreve. Quanto mais criticado, mais Greene se torna irresistível. Em síntese, as controvérsias em torno de Robert Greene não diminuem seu legado, mas o reforçam. Ele ocupa um lugar singular na cultura contemporânea. O de escritor que ousa falar sobre os mecanismos ocultos de poder sem disfarces, mesmo que isso o torne alvo de acusações. Para uns, é um guia perigoso que arma manipuladores com novas ferramentas. Para outros, é um desmistificador que liberta seus leitores das ilusões sociais. O certo é que, ao revelar o que muitos tentam esconder, Greene cumpre a função de todo pensador provocador, obrigar a sociedade a olhar para aquilo que prefere ignorar. Robert Greene alcançou algo raro: transformar livros densos, repletos de exemplos históricos e reflexões psicológicas, em obras que não apenas resistem ao tempo, mas também encontram nova vida a cada geração. Enquanto muitos autores ficam presos ao contexto de sua época, Greene conseguiu criar um pensamento atemporal que dialoga com líderes, empresários, artistas, jovens estudantes e até mesmo com criadores de conteúdo digital. O segredo de sua longevidade está em dois fatores principais: a universalidade das leis que descreve e a forma como essas ideias se adaptam facilmente às novas linguagens da cultura contemporânea. É por isso que, décadas após o lançamento de suas primeiras obras, ele continua sendo um dos autores mais citados, debatidos e reproduzidos nas redes sociais. A atualidade de Greene pode ser percebida no fenômeno da viralização de suas frases e leis. Canais do YouTube, perfis do TikTok e páginas do Instagram transformam trechos de As 48 Leis do Poder, ou A Arte da Sedução, em vídeos curtos, acompanhados de música intensa e imagens impactantes.
Esses fragmentos, que condensam sua visão em máximas diretas e provocativas, se encaixam perfeitamente no ritmo acelerado da era digital. Assim, uma lei escrita em 1998 pode ganhar milhões de visualizações em 2025, provando que o apelo de Green não diminui, apenas muda de formato. Sua obra se tornou um repertório inesgotável de conteúdo viral, e cada nova plataforma digital parece encontrar nele material para prender a atenção das massas. Outro motivo de sua imortalidade cultural é que Green dialoga diretamente com os dilemas da modernidade. Em um mundo em que todos competem por atenção, status e influência, suas ideias sobre manipulação, máscaras sociais e guerra psicológica se tornam ainda mais relevantes. A lógica do algoritmo, que recompensa imagens de poder e autoconfiança, parece confirmar suas teorias sobre percepção e realidade. O discurso da autenticidade muitas vezes não resiste à força da encenação digital, e o público reconhece que Green já havia antecipado essas dinâmicas ao mostrar que toda a vida social é um teatro de poder. Ele se torna, assim, não apenas um analista do passado, mas um profeta da era digital. Além disso, o legado de Green é reforçado pela sua recusa em oferecer ilusões confortáveis. Em uma cultura saturada de discursos motivacionais que pregam positividade incondicional, ele se destaca justamente por apresentar uma visão realista, quase clínica, da natureza humana. Essa honestidade brutal, por mais incômoda que seja, encontra eco em leitores e ouvintes que buscam explicações mais duras e consistentes para o caos das relações sociais. É por isso que, em vez de ser esquecido, Green se torna cada vez mais relevante. Ele oferece não o que gostaríamos de ouvir, mas o que precisamos encarar. O impacto de sua obra também se manifesta no fato de que ela ultrapassa fronteiras culturais. As 48 Leis do Poder já foi traduzido para dezenas de idiomas e é lido em contextos tão distintos quanto prisões norte-americanas, universidades europeias, quartéis militares e escritórios de executivos no Oriente Médio. Essa universalidade reforça a tese de Green de que a busca pelo poder é uma constante humana, indiferente a tempo, lugar ou classe social. Onde houver interação entre pessoas, haverá jogos de poder e, portanto, suas leis continuarão a ser estudadas, aplicadas e debatidas. Em última análise, Green permanece imortal porque soube unir profundidade e aplicabilidade. Seus livros não são apenas exercícios intelectuais, mas ferramentas práticas que podem ser usadas tanto para se proteger de manipulações quanto para conquistar influência. Ele ocupa um espaço singular. É, ao mesmo tempo, filósofo, estrategista e cronista da psicologia humana. E enquanto o mundo continuar sendo movido por ambição, desejo e medo, suas ideias seguirão circulando, seja em páginas de livros físicos, em podcasts, em palestras ou em vídeos curtos que se espalham como pólvora pelas redes sociais. Assim, o legado de Robert Greene não está apenas em suas palavras escritas, mas no fato de que ele conseguiu capturar a essência imutável do ser humano. Ao fazer isso, assegurou que sua voz não desapareça com o tempo. Pelo contrário, cada nova crise social, cada novo conflito político, cada nova transformação cultural apenas reforça a validade de suas leis. Greene não apenas escreveu sobre poder, ele se tornou, ele próprio, um ícone do poder intelectual. E é por isso que, no presente e no futuro, continuará sendo uma referência inescapável, uma sombra constante nos bastidores da mente humana e, acima de tudo, um autor que nunca deixará de ser redescoberto.